Bom dia, meus amigos. Vamos hoje aqui fazer uma retap do nosso querido Kauni, né, da provinha que foi feita para vocês na A2. E é uma prova bem bacana, né, porque teve várias questões ali do Enem, né, bem bacaninha mesmo. Então, ó, primeira questão. Congele um alvo na hora com esta arma de nitrogênio líquido, desenvolvida para ser usada responsavelmente por profissionais como médicos, pesquisadores e até chefes de cozinha. A Bramil Cry AC é capaz de disparar numa rajada de nitrogênio líquido, que instantaneamente congela o alvo a 320 graus abaixo de zero. É a maneira perfeita para garantir que uma casquinha de sorvete não derreta ou que uma bateria de laptop não sobreaqueça. Mas vamos ser sinceros. Qualquer um fora das profissões anteriormente mencionadas usaria apenas para congelar e despedaçar qualquer coisa que apareça pela frente. Então, a primeira coisa que já atenta, já chama a atenção, congela o alvo a 320 graus abaixo de zero. Pô, essa temperatura aqui é muito baixa, né? Se a gente for considerar isso aqui em graus Celsius, menos 320 graus Celsius, né? Fazendo a conversão para Kelvin, por exemplo, seria uma temperatura que não poderia ser atingida, né? Porque menos 320 mais 273, esse cara vai dar uma temperatura negativa, abaixo de 0 Kelvin, o que, fisicamente falando, não é possível. Beleza, então assim, pô, será que não existe isso aqui? Isso que é uma mentira? Não, existe. Só que essa temperatura, né, é uma temperatura que possivelmente não está na escala Celsius, muito menos na escala Kelvin. Tá? Então vamos lá. Em relação ao comentário de Andrew Lizovsky, sei lá como é que fala isso, sobre a temperatura do nitrogênio líquido, fica evidente que A. Houve erro ao mencionar a temperatura, pois esse valor não pode ser atingido em nenhuma das escalas termométricas convencionais, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Bom, Celsius e Kelvin a gente já sabe que sim, Fahrenheit será? Não dá para afirmar de cara. A notícia veio de um site norte-americano e a temperatura está expressa em graus Fahrenheit. Esse é o nosso gabarito, tá? Então já vamos direto por que esse é o nosso gabarito. Porque de fato, para a gente atestar se a letra A está verdadeira ou não, a gente precisa saber se em Fahrenheit é possível ou não essa temperatura ser atingida. Então a gente já transforma direto, né? Que é aquela transformação que a gente acabou de fazer, né? Em Kelvin, daria menos 47 Kelvin, então não é possível, nem em Celsius nem Kelvin. Porém, quando a gente vai para a equaçãozinha do Fahrenheit, a gente sabe que temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9 é a temperatura em Celsius sobre 5. Ou indo direto para Kelvin, que é o que a gente precisa saber se é possível ou não essa temperatura de acontecer, porque não pode atingir o zero absoluto e nem ser menor do que o zero absoluto. Eu vou colocar aqui a temperatura em Celsius em Kelvin, que é temperatura em Celsius menos 273. Né? Então ficaria assim. A temperatura em Kelvin, né? Bom, enfim, é 320, menos 320, né? Fahrenheit, possivelmente. Menos 32 sobre 9. O 5 está dividindo, passa multiplicando, mais 273. Então, quando a gente fizer essa continha, a gente vai ver que a temperatura em Kelvin é 77,4, que é superior, né, a zero. Como essa temperatura é superior a zero, é possível sim. Ou seja, estamos falando de Fahrenheit, que é uma escala comumente utilizada na América do Norte. Portanto, o gabarito, letra B de bola. 2. Enem. Aquela questão é nível Enem. Essa também é nível Enem. Aquecedores solares utilizados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura até 70 graus Celsius. No entanto, a temperatura ideal do banho é 30. Por isso, deve-se misturar água aquecida com a água a temperatura ambiente, em outro reservatório que se encontra a 25 graus Celsius. Qual a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria na mistura para o banho ideal a 30 graus Celsius? Então veja bem, nós temos uma troca de calor entre dois sistemas. Como ele foi ausente em falar se teve perda ou não para o meio externo, a gente pode afirmar isso daqui como uma boa razoabilidade. Toda a quantidade de calor fornecida pela água quente mais toda a quantidade de calor absorvida pela água fria, isso é igual a zero. Né? Isolando, a gente teria isso aqui, por exemplo. A quantidade de calor da água quente é menos a quantidade fria, ou vice-versa. Né? Legal. Só que a água gelada ela vai de 25 até 30. E a água quente vai de 70 até 30. Nesse intervalo, o calor é do tipo sensível. Então, seria essa equaçãozinha aqui mesmo. MC ΔT. Fazendo a razão entre os dois, se a gente observar, ó, pelo fato do calor específico da água ir embora com o calor específico da água, né, tanto fria quanto quente, a gente pode dizer que a razão entre a massa fria e a massa quente, ficou até errado aqui, tá? É fria sobre quente,
é igual a menos a variação de temperatura da água fria sobre a variação de temperatura da água quente, que é o que ele quer. Né? Então é só fazer a variação. 30 menos 25 que é da fria, 30 menos 70 que é da quente. Morreu. E dá 0,125 que é o gabarito. Tá? Como é uma razão entre duas grandezas idênticas, né? Ele é adimensional. Informativo faz parte do manual de geladeiras sem o sistema Frost Free. Tá? O próprio nome já está dizendo, né? Frost Free, ou seja, livre de frost. Né? Frost é os gelinhos que são formados ali, por exemplo, quando a gente tem um freezer. Os freezers mais antigos, os convencionais, esses mais novos, eles já vêm com essa tecnologia Frost Free. Mas antigamente, né, muitos refrigeradores eles eram fabricados sem esse sistema Frost Free. E aí o que acontecia? A partir de um determinado tempo, ia se formando uma camada de gelo. Basicamente nesse congelador. Isso fazia com que, é o que ele diz no texto, ó, degelo do freezer. O excesso de gelo é prejudicial ao desempenho do compartimento do freezer e aumenta o consumo de energia. Esse é o problema do excesso de gelo. O degelo, ou seja, o derretimento do gelo total, é necessário quando a camada de gelo for superior a 2 cm. Aconselho que sejam feitos pelo menos 4 degelos ao ano, ou seja, 4 derretimentos desse gelo que é formado por ano. O acúmulo de gelo no conservador acima de 2 cm, segundo o manual de instalação de conservação, deve ser evitado. Fisicamente, essa camada espessa aumenta o consumo do aparelho devido ao fato do gelo ser. Bom, o gelo ele é um isolante térmico natural. Tanto é que se você pegar a galera que mora em países mais frios, né, por exemplo lá no Alasca e tudo mais, tem os iglus que são feitos basicamente de gelo. Ele é um isolante térmico, ele ajuda, né, a temperatura a ficar menor lá dentro. Ou melhor, ajuda a manter a temperatura lá dentro. Mas o que a gente quer com a geladeira? O que é um freezer eficiente? É um freezer que deixa a temperatura baixa lá dentro. Ou seja, é um sistema que consegue retirar calor do meio interno. Quanto maior for a taxa de calor que ele retirar do meio interno, mais eficiente é esse nosso refrigerador. Só que o que o gelo faz? Ele evita essa retirada de calor. Por quê? Porque ele é um isolante, ele mantém esse negócio aqui dentro, a temperatura aqui dentro constante. Então, para eu retirar calor daqui de dentro, eu vou ter que gastar mais energia pelo fato do gelo evitar essa retirada. Né? Então, basicamente é isso que acontece nessas geladeiras mais antigas. Né? Então, diminui a eficiência por quê? Porque ele é um isolante térmico, o que dificulta a retirada de energia térmica do interior do congelador, necessitando de mais energia elétrica para manter a temperatura baixa. E no nosso gabarito oficial, é exatamente isso que a gente falou. O gelo é isolante térmico, logo uma camada espessa de gelo fará com que a parede do congelador fique isolada termicamente do interior desse congelador, necessitando de mais energia para poder proceder à retirada de calor do interior pelo compressor do aparelho, visando manter a temperatura interna constante. 4. Mais um aderim. Em nosso cotidiano, utilizamos as palavras calor e temperatura de forma diferente de como elas são usadas no meio científico. Na linguagem corrente, o calor é identificado como algo quente e temperatura média, a quantidade de calor de um corpo. Esses significados, no entanto, não conseguem explicar diversas situações que podem ser verificadas na prática. Do ponto de vista científico, que situação prática mostra a limitação dos conceitos corriqueiros de calor e temperatura? Bom, ele está mostrando, basicamente, que calor está associado com algo quente. E temperatura está associado com quantidade de calor de um corpo. Né? Então, temperatura, quantidade de calor de um corpo. Na situação prática, onde a gente tem uma contradição disso que é dito corriqueiramente, cotidianamente, é o quê? Justamente quando a gente ferve a água. Porque quando a gente ferve a água, já é sabido, né, que a temperatura permanece constante, fica num patamar. Mas, por outro lado, à medida que ele vai recebendo essa quantidade de calor, o que vai acontecendo? Ele vai mantendo a temperatura fixa, ou seja, ele recebe energia, mas mantém sua temperatura fixa, em contradição com o que é dito basicamente no cotidiano. Então, a situação onde a gente consegue não ver isso é justamente, né, nessa fervura da água. Então, já está de cara o gabarito é a letra A. Né? E o nosso gabarito oficial é justamente isso que a gente acabou de comentar. Né? Durante a mudança de fase, a temperatura de uma substância não é alterada, mas nesse mesmo processo ocorre troca de calor,
definido como resultado da energia em movimento, enquanto a temperatura é o que se observa sobre a agitação das moléculas de uma substância. Né? Então isso contradiz um pouco o cotidiano. A única afirmativa em que verificamos a ocorrência desses dois conceitos é a que cita a água fervendo. É isso que implica basicamente o contrário do que se é assimilado no dia a dia das pessoas. 5. Enem também. Uma garrafa térmica tem como função evitar a troca de calor entre o líquido nela contido e o ambiente, mantendo a temperatura do seu conteúdo constante. Uma forma de orientar os consumidores na compra de uma garrafa térmica seria criar um selo de qualidade, como se faz atualmente para informar o consumo de energia de eletrodomésticos, não só de eletrodomésticos, carros também. Né? Você vai comprar o carro, tem um selo lá de quão econômico ele é. O selo identificaria 5 categorias e informaria a variação de temperatura do conteúdo da garrafa depois de decorridas 6 horas de seu fechamento, por meio de uma porcentagem do valor inicial de temperatura de equilíbrio do líquido das garrafas. O quadro apresenta categorias do intervalo de variação percentual da temperatura. Pessoal, então aqui, ó, detalhe. O selo identificaria 5 categorias. O que esse selo informa? A variação de temperatura do conteúdo da garrafa, depois de decorridas 6 horas do seu fechamento, por meio de uma porcentagem do valor inicial da temperatura de equilíbrio do líquido na garrafa. Então veja bem, eu vou pegar minha garrafa, né, essa aqui vale a pena a gente comentar, porque é a questãozinha mais difícil que a gente tem na prova, e vou colocar uma água lá dentro, sei lá, essa água lá dentro, vamos supor que eu vou colocar aqui a 50 graus Celsius. Aí depois de decorridas 6 horas, vamos supor que a temperatura desse negócio aqui veio para 20 graus Celsius. Era 50, foi para 20. Qual foi a variação de temperatura que nós tivemos? Que é o que é medido, ó. Variação de temperatura, depois de decorridas 6 horas. 50 menos 20, 30 graus Celsius. Tudo bem? Em módulo. Tudo bem? Positivo aí. E aí, a gente mede, né, o selo identifica o quê? Uma porcentagem do valor inicial de temperatura. Ou seja, eu pego essa variação de temperatura, divido pela temperatura inicial e multiplico por 100 para me dar o valor percentual. Então, nesse caso, seria 30, que é a variação de temperatura, sobre qual a temperatura inicial, né, que foi colocado o líquido aqui dentro? 50 graus Celsius. Vezes 100. 30 sobre 50 daria 0,6 vezes 100, 60%. E o que esse 60% representaria? Um selo de qualidade, dado por uma tabela. Tipo do selo, A, B, C, D ou E. Qual foi o percentual que a gente calculou? 60%, que é maior que 55%. Ele estaria com o selo E. Ou seja, né, talvez não seria uma garrafa térmica muito boa, porque quanto mais variação de temperatura ele tiver, menos ele consegue conservar a temperatura lá dentro. Então, selo A, padrão show de bola, menos que 10%. B já começa a piorar um pouco a qualidade, né? Então, a gente tem aí as qualidades. A gente consegue ver quanto de temperatura que ele consegue conservar dentro da garrafa térmica. Né? Questãozinha linda, muito bonita mesmo. Né? Então, beleza. Agora o que ele vai fazer? Pegar uma possível, uma hipotética, né, garrafa térmica. Para atribuir uma categoria de um modelo de garrafa térmica, são preparadas e misturadas uma garrafa 2 amostras de água, uma 10 e outra 40. Então, beleza. Ele vai jogar dentro da garrafa uma água 10 e outra água 40. Na proporção de 1/3 de água fria, 2/3 de água quente. Então, 1/3 de água fria, misturadas com 2/3 de água quente, vai nos dar uma situação final, né? Uma situação aqui que vai dar a água que vai estar dentro, basicamente, dessa nossa garrafa térmica. Beleza? 6 horas depois, abre-se a garrafa e mede-se a temperatura, obtendo quanto? 16 graus Celsius. Ou seja, 6 horas depois, a temperatura final desse negócio é 16 graus Celsius. Certo? Para eu saber qual selo que ela vai ter, eu preciso da variação de temperatura. Mas veja, ele não deu de bandeja para você quem é a temperatura inicial. O que nós vamos ter que fazer? Calcular quem é essa temperatura de início. Quem é o início? A mistura desses dois caras. Certo? Então, o primeiro passo do problema, né, que inclusive está no nosso gabarito oficial, é o quê? Soma da quantidade de calor da água fria com água quente é igual a 0.
Fria, 1/3 de M, Czinho, temperatura final menos 10, que é a temperatura inicial dele. Da água quente, 2/3, TF menos 40. Aqui ficou faltando, desculpa, um parênteses, né? Temperatura final, menos 40. Então, fazendo essa continha, você descobre que é 30 graus Celsius. Então, 30 é a temperatura que foi colocada no início. Mas aí, veja bem, no final a gente sabe que a temperatura é 16 e no início é 30. Eu fiz aqui uma variaçãozinha percentual, show de bola, mas a gente poderia ter utilizado aquela equaçãozinha. Variação de temperatura, pô, é 30 menos 16. Pô, e quem era a temperatura inicial? 30. 30 menos 16 dá 14 por 30. Olha só que beleza, 14 por 30. Se fosse 15 daria 50%, então a gente já sabe que é menor que 50. Certo? E se você fizer a divisãozinha bonitinha, você vai ver que vai dar próximo desse valor. Ou seja, olhando a tabela, a gente sabe que esse selo de qualificação é basicamente selo D, entre 40 e 55. Pronto, morreu. É isso aí. Ok? 6. Nos dias frios, é comum ouvir expressões como essa roupa é quentinha. Ou então, feche a janela para o frio não entrar. As expressões de senso comum utilizadas estão em desacordo com o conceito de calor e termodinâmica. Cara, de novo, uma questão idêntica àquela questão lá 4 que a gente fez. A roupa não é quentinha, muito menos o frio entra pela janela. Justamente o quê? Quando fora da sua casa está frio e a sua casa está quente, né? Ou seja, com uma temperatura maior do que fora, o fluxo de calor é do quente para o frio, ou seja, você está retirando calor do meio externo e não o frio está entrando. Pelo contrário, o calor está saindo, né? Existe um fluxo de calor de fora para dentro e isso faz com que você sinta frio. E a roupa não é quentinha, ela está momentaneamente com a temperatura superior, por quê? Porque ela evita que o calor seja transferido do seu corpo para o meio externo. Né? E é para isso que a gente utiliza a roupa de frio. Né? E isso dá o gabarito para a gente, a letra D. O calor não está contido no corpo, sendo uma forma de energia em trânsito, do corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura. É exatamente essa a nossa resposta. E aí está aí o gabarito oficial. A utilização das expressões roupa é quentinha, para o frio não entrar, é inadequada, pois o calor é uma fonte de energia em trânsito e sempre flui do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Roupas agem como isolante térmico e diminuem a perda de energia para o meio externo. A sensação de frio que ocorre no ambiente com a janela aberta e temperatura baixa do lado de fora é consequência da perda de calor para o meio externo. Né? Então, nos dá a letra D como gabarito. 7. Para a instalação de um aparelho de ar-condicionado, é sugerido que ele seja colocado na parte superior da parede do cômodo, pois a maioria dos fluidos, líquidos e gases, quando aquecidos, sofrem expansão, tendo sua densidade diminuída e sofrendo deslocamento ascendente. Por sua vez, quando são esfriados, tornam-se mais densos e sofrem um deslocamento descendente. Né? Então aqui ele está explicando justamente como é que funciona o ar-condicionado. Pensa aqui, por exemplo, um determinado espaço, um quarto, uma sala, sei lá. O ar-condicionado ele fica aqui em cima. Aí tem aqui, digamos, por exemplo, que a temperatura seja homogênea aqui, nesse nosso sistema. Aí o que ele vai fazer? Ele pega uma quantidadezinha de ar que está aqui, joga aqui para dentro, depois ele vem e daqui ele sai um pouco mais frio. Pelo fato dele ser mais denso, ele desce. E o ar mais quente vai fazer o quê? Subir. Aí existe esse movimento, ó, subida, descida, até que aqui fica bem geladinho, que é o nosso objetivo com o ar-condicionado. Isso facilita o quê? A circulação. Isso facilita o processo de convecção. Né? Então facilita o quê? A circulação das correntes de ar frio e quente dentro do cômodo. O frio ele desce e o quente ele sobe. E isso vai acontecendo até que a gente consiga ter um determinado equilíbrio térmico aí. Né? Então, a sugestão apresentada no texto minimiza o consumo de energia, que facilita a circulação das correntes de ar frio e quente dentro do cômodo, que se deslocam por convecção, permitindo que o ar quente suba e o ar frio desça. Né? Se você colocasse o ar-condicionado embaixo, você teria menos eficiência. Né? Você conseguiria gelar o ar que está ali embaixo e o ar que está em cima ficaria quente. Né? A princípio, né? Claro que não é tão simples assim, mas a princípio seria isso, ou seja, você perderia eficiência. Né? 8 Enem. Em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju para aquecer 350 gramas de água em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Com base na leitura da tabela nutricional a seguir,
e da medida de temperatura da água após a queima total do combustível, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. O calor específico da água é 1 e sua temperatura inicial é 20. Veja bem, pessoal. Essa tabelinha aqui, por exemplo, você comprou lá uma certa quantidade de castanha de caju. Aí lá atrás tem a tabela nutricional. Aí ele fala lá, ó, pô, beleza, cada 10 gramas dá o quê? 70 quilocalorias de energia, 0,8 de carboidrato, 3,5 de proteína, 3,5 gramas, o deu total. Só que ela queimou quanto? 2,5 gramas. Se 10 gramas tem 70 calorias, 2,5 gramas vai ter X. Regrinha de 3. Só que de toda essa energia disponível, né, do combustível, que foi no caso a castanha de caju, 50% foi aproveitada. Então eu vou descobrir quem é a quantidade de calor total e desse total ainda vou tirar os 50% para saber o que foi realmente usado para aquecer a água. Né? Foi aproveitado para fazer o que ele queria, que era aquecer a água. Então vamos lá. Primeiro passo, 10 gramas, 70 quilocalorias. 2,5, 17,5 quilocalorias. Só que 50% disso, que dá 8,75, é o que foi usado. Essa quantidade de calor foi usada para aquecer 350 gramas de água, que estava inicialmente a 20, ou seja, ele vai receber uma quantidade de calor o quê? Sensível. Então, QMC ΔT. Né? Quantidade de calor, 8,75 quilocalorias, ou seja, vezes 1000, é igual a 350 gramas, calor específico 1 caloria por grama, graus Celsius, por isso que está em gramas aqui, temperatura final menos 20. Isso nos dá a temperatura final de 45 graus Celsius. E aí, né, o gabarito ficaria ali, letra C. Show de bola, né? Bacaninha, show demais da conta. Né? 9. Em 1962, um jingle, vinheta musical criado por Heitor Carrilho, fez tanto sucesso que extrapolou as fronteiras do rádio e chegou à televisão ilustrado por um desenho animado. Nele, uma pessoa respondia ao fantasma que batia em sua porta, personificando o frio. De novo, mais uma questão disso. É o frio entrando na porta. Que não deixaria entrar, pois não abriria a porta e compraria lãs e coberturas para aquecer sua casa. Apesar de memorável, tal comercial televisivo continha incorreções a respeito do conceito físico relativo à calorimetria. Para solucionar essas incorreções, deve-se associar a porta e aos cobertores, respectivamente, as funções de. Né? O que a porta e o cobertor vai fazer? Vai isolar. Vai fazer com que você tenha menos perda de energia térmica, né, de dentro para fora. Então ele vai minimizar a perda de energia térmica o quê? Pela casa, no caso da porta, e pelos corpos ali, no caso ali, basicamente por conta dos cobertores. Né? Você usa o seu cobertor ali para você se aquecer. Né? Brasília, por exemplo, nesse momento está um pouco frio, especial de noite, né? Então você usa um cobertorzinho para evitar a perda, a dissipação de energia do seu corpo para o meio externo. E aí o gabarito oficial. Para solucionar as equações citadas, deve-se associar a porta e aos cobertores, respectivamente, as funções de minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos. Pois, a tendência é que um corpo de maior temperatura perca energia para um corpo de menor temperatura. E como o cobertor é isolante, a perda é minimizada. E 10, última questão da prova. Assinale a alternativa que corresponde à temperatura final de equilíbrio, quando 10 gramas de gelo, a temperatura de menos 10 graus Celsius, são adicionados a 90 gramas de água, a temperatura de 50 graus Celsius. Repare um grande detalhe, e isso ajuda quando a gente fala de questão de múltipla escolha. Todas as temperaturas que são dadas aqui, ó, independente da letra, são superiores a zero. Ou seja, o que isso quer dizer? Se a gente montar um gráfico de temperatura pela quantidade de calor, o que a gente sabe? Que a água que estava a 50 graus Celsius, aqui, por exemplo, sei lá, vamos supor que aqui seja os 50, ele vai resfriar, mas a temperatura que ele vai alcançar vai ser uma temperatura superior a zero. E o que isso quer dizer para o gelo? Vou até representar o gelo de outra cor. O que isso vai representar para o gelo? O gelo inicialmente está a menos 10, sei lá, aqui, por exemplo, menos 10. Ele sobe sua temperatura até chegar em zero. Quando ele chega em zero, ele começa o derretimento. Derrete. Depois ele derreteu por completo. Aí ele virou água líquida e subiu até essa temperatura final. Então nós temos 4 etapas de quantidade de calor. Né? E isso por que a gente sabe que são 4 etapas? Porque o próprio resultado do problema está dizendo isso. Então a gente já sabe que isso vai acontecer. Não precisa ficar viajando, filosofando muito na maionese aí não.
Então agora eu preciso calcular a quantidade de calor de cada etapa. E isso a gente faz, ó. São 10 gramas de gelo e 90 gramas de água. Vamos lá, começando pelo gelo. O gelo inicialmente sai de menos 10 graus Celsius e vai até zero, recebendo um calor sensível, né, do gelo. 10, massa do gelo, calor específico do gelo 0,5 e a variação de temperatura 0, menos 10. Isso dá 50. Calor latente do gelo. Massa é 10 e o latente de fusão do gelo é 80, dando 800. Quantidade de calor da água líquida agora, depois de ter sofrido já o processo de derretimento. Massa continua sendo 10, agora o calor específico é da água líquida, que é 1, e a variação de temperatura final menos a inicial, que é 0. Porque agora ele virou água líquida, começando de 0 graus Celsius. Quantidade de calor aqui da água, então, seria 10 vezes a temperatura final. Já a água, que já estava no estado líquido, vai simplesmente doar um calor sensível. MC ΔT, a massa é 90, o calor específico é 1 e a temperatura é final menos a inicial, que era 50. Aí aqui eu dou uma chuveiradinha na parada, ó. 90 vezes 1, 90, vezes ΔF, 90 ΔF, e 90 vezes menos 50, mais vezes menos dá menos, 90 vezes 50, 4.500. Somo todo mundo igual a 0. 50 mais 800, mais 10 ΔF, mais 90 ΔF, menos 4.500, isso tudo é igual a 0. Né? E aí, menos 4.500 passa mais, 800 mais 50, 850 passa menos, show de bola. E aí a nossa temperatura final, 36,5. E aí fecha o problema e fecha essa A2. Né? Qualquer dúvida, procure a gente. Né? Fórum de dúvidas, né? Independente aí, chat, estamos aí disponíveis para aquilo que vocês necessitarem. Tudo bem? Valeu!